Você quer ter resultado, você quer emagrecer, quer mudar seu estilo de vida e ter mais saúde? Então fica com a gente até o final desse vídeo, porque eu trouxe uma pessoa muito especial para compartilhar um pouquinho dos resultados e da vida dela, que foi completamente transformada com um novo estilo de vida saudável. Oi, maravilhindos! Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivanise Jares. Trago temas relacionados à nutrição, estilo de vida saudável, hábitos saudáveis e trouxe uma super amiga, aluna maravilhosa, para compartilhar um pouquinho do estilo de vida dela com vocês e vocês aprenderem muito, porque, gente, a transformação dela foi surreal. Vocês vão ficar de cara, literalmente. De boca aberta. De boca aberta, porque, assim, ela é um exemplo de pessoa e hoje ela, inclusive, gosta muito da nutrição, né? Sonha em fazer também a faculdade de nutrição, porque ela foi realmente conquistada pela nutrição. Então, fica com a gente até o final, que vocês não vão sair daqui completamente mudados. Já se inscreve aqui no canal, lembra de deixar seu like, porque assim você manda esse vídeo para outras pessoas. Comenta aqui o que você quer ver por aqui. Manda suas dúvidas, pergunta, o que você quiser. Mas lembre de interagir aqui e ativa o sininho, tá bom? Pra você não perder nada. Então, Eli amada, amiga sincera, real, verdadeira, me conte como que foi pra você mudar o seu estilo de vida? O que te motivou? O que assim, cara, influenciou você a começar? Bom, foram vários fatores, né? Eu... Na verdade, estava passando por uma situação bem difícil emocionalmente. Isso me deu um pouco de desânimo para algumas coisas. Então, foram vários contextos. Foi a questão da minha saúde mental na época. Então, foi um período de pós-pandemia. E a partir daí, eu comecei a ter algumas questões pessoais, emocionais e da minha saúde também nesse período. E por essas questões emocionais, eu estava meio descontrolada. Então... Tava meio maluca, assim. Aí eu comecei a exagerar muito na questão de comer. Então, eu comia demais. Comia muita coisa e muita besteira todos os dias. E eu tava passando por uma transição de um emprego anterior para um emprego novo. E aí isso também foi um pouco difícil para mim, porque eu tava num emprego muito estressante. Aí eu transicionei para um emprego novo de uma área diferente do que eu fazia antes. E isso também foi uma coisa que me afetou bastante naquela época, né? Parte de saúde mental total. Tava assim, uma coisa bem complicada. Total. Nesse período também, o meu pai, infelizmente, teve um problema de saúde na época, então ele ficou internado durante um período, né? Ele quase morreu. Nossa, então mexe muito com a gente. Me afetou bastante nesse processo. Sim. E aí, como eu não tinha uma boa qualidade de sono, eu dormia super mal, né? Eu tinha, nesse período, como foi um processo difícil emocionalmente, então eu tive bastante crise de ansiedade, então eu não descansava direito, eu não dormia direito. No dia seguinte, quando eu acordava para trabalhar, eu tinha uma produção muito baixa, então eu não tinha muita satisfação nas coisas, né, sabe? E aí, o que mais me afetou foi a questão da alimentação, porque eu encontrava na comida um refúgio. Tipo, é o meu momento de prazer, de lazer, né? Então, dopamina, gente, dopamina fácil. Então eu me sentia melhor quando eu comia. Aí o que acontecia? Eu trabalhava o dia inteiro, aí eu saía do meu trabalho, estressadaça, naquela vida louca, sedentária, e aí eu chegava em casa e falava, agora é a hora de extravasar todo o meu estresse, né? Eu comprava muita besteira, fast food, até aqueles docinhos de padaria, sabe? Tipo, você passa na panificadora, daí você compra um pão, você compra um docinho aqui, um docinho ali, e todo dia eu comia só porcaria, só besteira, dormia mal, mas essa minha fase eu já tinha antes. Então, eu tinha uma fase que eu tinha o mesmo peso que eu tenho hoje, mas eu tinha uma vida completamente sedentária. Então, eu trabalhava muito, às vezes eu trabalhava assim 10, 12 horas por dia, não dormia direito, não comia direito, então eu priorizava muito o meu trabalho e esquecia um pouco de mim. Então, eu ia lá, na hora do almoço, por exemplo, comprava aquela coquinha, né? Aquela coxinha, o viciozinho. Isso. Eu não tomava café da manhã, e aí à noite eu ia lá, comprava uma coisa mais fácil, né? Um fast food, sei lá, coisa nesse sentido. Então eu já tinha esses hábitos há muito tempo. E eu quero fazer uma colocação no que você falou. Porque você consegue perceber que uma coisa levava você a outra, né? Então você estava muito estressada, isso te levava a querer comer mais, a se sentir bem, comendo algo que te trazia prazer, né? Ou seja, liberar mais dopamina. Você dormia mal, sim. Então isso também influencia na sua fome e na sua saciedade, influenciava, né?
Então você tinha ali mais fome do que o normal, porque você tinha pouca energia, porque você dormia pouco, né? Dormia mal. Então isso se reverberava no outro dia e você ficava, tipo, nunca tava bem. Tipo, basicamente era um looping, né? Não tinha fim. E todo dia era a mesma rotina. Então, eu acordava, trabalhava, comia mal, almoçava mal, saía do trabalho, comprava sempre uma besteira, comia, dormia tarde, acordava várias vezes no meio da madrugada, porque eu sempre tive problema de ansiedade desde muito adolescente. E aí eu comecei a perceber essas questões emocionais depois de mais velha, entender o que era ansiedade, porque eu não sabia o que era, então eu sofria isso desde a adolescência, mas eu não sabia o que era. Então eu sofri por muitos anos sem identificar isso, sem tratar isso, e a questão da comida mesmo era um refúgio para mim, porque era um momento realmente onde eu sentia aquele prazer, igual você falou, dopamina, né? Então vinha aquele momento de prazer, e era a hora mais gostosa do dia pra mim, era aquilo. O que fez você ter cara, eu preciso mudar isso? O que me fez mudar foram vários contextos. A gente, como mulher, a gente sofre bastante com essa questão estética, né? Então, quando eu me via, assim, mais gordinha, e aí eu ia colocar uma roupa, aí eu ia colocar uma calça e eu tentava fechar e falava, putz, não tá fechando. Ou eu percebia que eu tava tendo que comprar roupas maiores pra mim. Isso começou a mexer um pouco com a minha autoestima. Eu sofri muito com problemas de acne desde adolescente. Então, nesse período, piorou mais ainda as minhas acnes. Então, pensa, assim, gente, estresse, meu Deus, sono ruim, alimentação ruim, tudo ruim, sedentária, tudo ruim, intestino zoado, que o intestino já tava gritando, né? Tinha vários sintomas intestinais, por exemplo. Aí, ó. Então eu sentia muita cólica intestinal todos os dias de manhã, porque eu tomava muito café, gostava muito de tomar café com leite. Era tipo estufamento, assim, estufamento. Então algumas coisas que eu comia, na verdade, a maioria dos alimentos que eu consumia, ultraprocessado, né? Então me deixava inchada. Baiacu. Então eu já me sentia gordinha. Naquele período, com a alimentação ruim, eu piorava mais ainda aquela sensação. Então foram vários sinais intestinais, sintomas intestinais que eu tive, sintomas respiratórios. Nesse período atacou muito rinite, sinusite. Aí eu fiquei viciada em soro nasal, neossoro. As minhas colegas de trabalho, elas vão saber confirmar isso, porque eu chegava no escritório, pegava o neossoro, colocava em cima da mesa, tinha o neossoro em casa e tinha o neossoro no carro. E aí, pra não passar por perrengue. Pra não ter problemas respiratórios. Tipo, eu tô aqui conversando com você, eu não conseguia respirar direito, porque meu nariz tava sempre entupido. Eu sempre tava com esses sintomas respiratórios também, essa inflamação, né? E aí, com todo esse contexto, questões emocionais, né, de ansiedade, que foi me afetando muito a ponto de eu não ter momentos de descanso mental, nem descanso físico. Teve um dia que eu fui tomar um banho e aí eu me olhei no espelho e falei, cara, o que tá fazendo com você? Você tá, sei lá, se destruindo. Não é você. Não... Aí eu comecei a... Gente, te arrepiei, olha isso. Aí eu comecei a falar pra mim mesma, essa não é você. Você não é essa pessoa. Não é essa pessoa fisicamente, não é essa pessoa mentalmente. E aí eu comecei a falar comigo mesma ali. E aí eu chorei, né? Tipo, teve aquele momento de desabafo comigo mesma. E eram situações que eu não contava pra ninguém. Então, pras pessoas ao meu redor, tava tudo bem, né? Tipo, engordei naquele período. É normal, engordou, tá namorando, né? Aquele papo. Casou. Eu também casei, 13 quilos, engordou. Nossa, é que ela casou. Aí, nesse período eu engordei 10 quilos, né? E as pessoas tava tudo ok. Inclusive, pro meu noivo, né? O Lucas, ele sempre falava, amor, pra mim você não mudou nada. Só que eu via que eu mudei, que eu estava diferente fisicamente, né? E um dos sinais quando você começa a ganhar peso, obviamente, é essa diferença do corpo. Então, isso começou a me afetar muito também. E aí, naquele dia, quando eu falei pra mim mesma que eu não queria mais isso pra minha vida, eu falei, cara, eu preciso mudar e vai ser a partir de hoje. E eu já tinha tentado outros métodos, outras formas de emagrecimento. Conte sobre isso. Isso é importante contar. Porque eu era assim, gente, Isso é importante. Eu não gostava de tomar café da manhã. Então eu pulava sempre essa refeição. E mesmo pulando essa refeição... Mas você pulava porque você achava que isso ia te ajudar a dar uma emagrecida. Tipo assim, cara, eu tô engordando, tô ficando gordinha ali, eu preciso parar de comer. Eu vou fazer um jejum intermitente pra ver se dá boa. Aí o que eu fazia? Cara, eu ia comer, sei lá pelas 10 horas da noite, né, 11 horas. Dormia muito tarde naquele período.
E daí eu pensei, cara, eu vou parar de tomar café da manhã. Porque eu parando de tomar café da manhã, como eu ouvi falar muito de jejum intermitente, quanto menos você come, mais você emagrece. Aí eu pensei, vou parar de tomar café da manhã, porque isso vai me ajudar a emagrecer. E eu comecei a aplicar esses métodos. Só que fez o efeito reverso, porque eu ficava muitas horas sem me alimentar. Aí eu almoçava, comia relativamente bem na hora do almoço, mas não acrescentava nada de legume. Não, era batata frita, arroz, feijão, carne, né? Tipo, tudo o melhor era o arroz, feijão e a carne, pessoal. O resto, nem me pergunte o resto. Não quero nem comentar. E aí, na hora do jantar, que era o período da noite, eu não sei o que acontecia. Tipo, abria o meu estômago de uma forma que eu precisava comer um ultraprocessado. Precisava comer um lanche, uma pizza, sei lá, pão. Mas não era um pãozinho, né? Não era só, eu vou comer um pãozinho aqui. Não, era 2 pães. Às vezes eu comia até 3 pães. Tipo assim, eu tava completamente descontrolada naquela época. Descontrolada, assim, emocionalmente e fisicamente também. Quero fazer um comentário disso que você falou. Porque muitas pessoas começam fazendo jejum querendo também, né, um resultado. O jejum tem alguns benefícios, pode ajudar, pode ser uma estratégia. Sim. Mas não é todo mundo que vai conseguir fazer e tem que saber fazer, sim, né? E aí, o que o jejum ajudaria no emagrecimento? Se você estivesse em déficit calórico, se você estivesse comendo menos caloria do que você gasta. Mas o que acontece? Muitas pessoas acabam fazendo o que você fez, né? Descontando, por quê? Porque a pessoa restringe muito, e aí ela tem muita fome, né? O corpo pede por energia, porque ela restringiu muito, e aí acaba descontando em comidas hiperpalatáveis e comendo até às vezes mais calorias do que comeria no dia. Faz o efeito reverso que eu tinha comentado. O efeito reverso. Ele foi completamente contrário. Exatamente. E aí, por eu não conseguir controlar isso, então eu comia muita porcaria, tipo, muita besteira e todos os dias. E aí eu tentei fazer esse método que não funcionou. Então, eu já tentei várias vezes, tá? Não foi uma vez só, foram várias vezes, foram várias tentativas. E assim, eu queria um resultado a curto prazo. Eu queria, tipo assim, eu quero parar de comer, eu quero emagrecer pra ontem. Eu não quero esperar 3 meses, 4... 6 meses para eu sentir realmente o tal do projeto verão. Emagreça em 20 dias, 30 quilos, gente. Isso não é sustentável. Se você ficar fazendo isso, você vai ficar a vida inteira tendo efeito sanfona. Já grava isso, anota no papel, coloca na tua parede, pra você não esquecer mais. Isso não muda a sua vida. E é importante comentar que nesse período eu até consegui emagrecer. Consegui emagrecer 2 quilos. Você teve um resultadozinho. Isso. Só que o meu caso era um efeito sanfona, porque eu conseguia perder. Só que aquele contexto meu de alimentação não funcionava, né? Então eu voltava de novo pro mesmo peso. Daí eu fiquei com 10 quilos a mais do que eu tinha. As pessoas que me conhecem sabem, né? Eu sou pequenininha, baixinha. Vamos deixar uma foto aqui da Eli, do antes e depois dela, pra vocês verem. Não se sustentar. Pra vocês verem a mudança, gente, do corpo dela. E como que ela, mudando o estilo de vida dela, teve resultado. Detalhe, quando você mudou seu estilo de vida, Eli, você esperava ter tanto resultado na sua saúde e na sua estética? Conta pra gente um pouco sobre isso. Não. Porque é algo que é importante as pessoas verem a importância que tem na mudança do estilo de vida. Porque as pessoas, às vezes, elas... não, mas... Porque, de certa forma, dá um pouco de trabalho você mudar o seu estilo de vida, bastante, né? Mas as pessoas, elas querem algo rápido, achando que isso vai dar resultado significativo. E aquilo só dá uma fingida de um resultado, né? Uma enganada. Tipo assim, finge que você é magro hoje, daí daqui a pouco você já engorda de novo. Ou finge que você tem saúde agora, daqui a pouco você já vai ficar ruim de novo. Né, aquele tal do, eu vou fazer uma dieta porque o meu médico mandou, porque eu preciso entrar num vestido, porque eu tenho que viajar para minhas férias na praia, né? E aí a pessoa fica nessa a vida inteira e nunca muda de verdade. Sempre fica nessa a vida inteira. Então conta um pouquinho. Então, qual que era a pergunta mesmo? Falei demais. Tava na cabeça, apagou da minha cabeça. Agora eu que vou ter que lembrar. Você perguntou se eu imaginava que iria fazer tanta diferença assim, a alimentação. Enfim. Isso, que ia te dar tanto resultado estético e na tua saúde. Porque eu posso começar a falar, né? Pode. Não. Eu não sabia que ia dar tanto resultado assim, nesse processo, assim. Porque, pra mim, ele trouxe tanto resultado estético, porque como eu falei, né, nós mulheres, a gente se preocupa muito, não só mulheres, né, homens e mulheres, quando a gente tá num nível, assim, muito diferente do normal, do comum,
fisicamente falando, isso afeta muito a gente emocionalmente. Muito. Então eu não imaginava que seria tão significativo assim, porque pra mim eu tive muitos resultados físicos, então vi muita diferença no meu corpo, no meu tamanho de roupa, inclusive eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa, tipo, eu tive que trocar as minhas calças, as minhas blusas, eu tive que comprar tudo novo, porque as roupas que eu usava já não me cabia mais. Eu vou até falar abertamente, né? Nessa época que eu engordei, eu tava... Para algumas pessoas, talvez não seja um tamanho, tipo, nossa, mas esse tamanho aí tá tranquilo ainda. Mas pela minha estatura, né? Porque eu sou uma menina Quantos baixa. anos você tem? Qual que é a tua estatura? Eu tenho 27 anos, eu tenho 1,55 m de altura. Ela é 1 centímetro menor que eu, gente. Eu já sou pequenininha. Então, por exemplo, eu engordei 10 quilos, né? Eu tinha 53 quilos, eu engordei pra 63. Aham. E nada de massa muscular, gente, só gordura. Só gordura. E aí eu engordei esses 10 quilos, então pra mim teve muita diferença por conta do meu tamanho. Então eu já estava com sobrepeso, com 63 quilos. Para algumas pessoas, 63 quilos nossa, ok, um peso normal. Mas depende muito do teu tamanho. Então, no meu caso, pela minha altura, eu já estava com sobrepeso. Sim. E aí eu vi essa diferença estética, vi uma diferença grandiosa mental e vi uma diferença grandiosa na minha saúde, porque trouxe vários resultados, assim, que poderia ficar horas aqui falando de tantos benefícios que me trouxeram essa mudança, mas uma mudança consciente, né? Tipo, não naquele objetivo de, eu quero emagrecer e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para fazer. Às vezes tem pessoas que apelam para medicação, você toma um remedinho ali, emagrece 20 quilos, ou você faz uma dieta que às vezes não é o ideal para você, que mais prejudica a sua saúde do que te ajuda realmente nesse processo. E aí ou não consegue aplicar nada de dieta, vai numa nutricionista, não consegue aplicar, porque não consegue mudar esses hábitos, né? Tem muitos hábitos impregnados ali que a pessoa não conseguiu mudar, não conseguiu construir novos hábitos. Sim. E aí ela não vai conseguir seguir uma dieta. Sim. Por mais maravilhosa, calculada, linda e saudável que ela seja, porque tem dieta que não é saudável, tá, gente? É bom que vocês saibam disso também. E naquele período, o que eu fiz? Eu falei, eu vou mudar. Eu quero mudar. E eu acho que essa mudança, ela parte realmente da nossa decisão. Ela vem do nosso cérebro, a questão da decisão mesmo. Não é tipo simplesmente, acordei hoje num belo dia e agora eu quero uma vida saudável. Não. No meu caso foi uma mudança de chave na sua vida. Foi uma virada de chave assim, na minha cabeça. Porque foi uma questão muito emocional e acho que tem muita ligação, né? Por exemplo, sintomas intestinais, ela tem muita ligação com a nossa saúde mental, né? Sim. E aí, naquele dia que eu comentei, né, que eu falei, cara, eu não sou assim, eu quero mudar minha vida, eu quero... Porque além da questão de ter engordado 10 quilos, eu também tinha muita improdutividade, então eu não era produtiva nas minhas atividades. Isso me afetava muito, porque no trabalho eu sou muito comprometida, então eu gosto de dar sempre o meu melhor. E naquele período eu não conseguia raciocinar direito, eu não conseguia produzir da maneira que eu gostaria no meu trabalho. E o que você viu de mudança? Muitas coisas. A partir daí eu falei, cara, eu vou mudar, e daí eu comecei a praticar atividade física. Até hoje, geralmente a maioria das pessoas vão pra academia, né? No meu caso, eu não fui pra academia até hoje, eu nunca fiz academia. Mas eu escolhi um esporte, algo que me trouxesse um prazer, né? Uma coisa prazerosa, porque a academia pra mim nunca foi uma coisa prazerosa, pra mim seria muito mais uma questão de obrigação. Falei, cara, eu vou começar... Pelo que eu gosto. Isso, eu vou começar por algo que eu gosto. Então eu vou procurar um esporte, porque eu praticava esporte quando eu era mais nova, quando eu era criança. Entrando na minha pré-adolescência, eu gostava muito de praticar esporte. E aí, com o passar dos anos, eu fui perdendo essa prática, esse hábito. Eu falei, cara, eu vou optar por uma coisa que eu acho interessante, que foi a corrida. Eu vi a corrida, comecei a ler sobre corrida, como que funcionava, quais eram os primeiros passos e tal. E eu comecei a fazer caminhadas ao redor de casa, perto de casa ali. Fazia até dentro de casa, assim, na casa dos meus pais. Eu ia na casa deles, eles tinham um quintal muito grande, né? Uma casa bem grande. Eu fazia corrida ali mesmo, eu começava a correr ali. Então é o que você fala nos seus vídeos, né? Que a gente precisa fazer com o que a gente tem.
E era o que eu tinha naquela época, né? Eu não pagava academia. Ela não podia financeiramente, talvez, investir, né? Eu não conseguia e nem vontade ela tinha, porque, puxa, já vou começar um negócio diferente, já vou ter que me exercitar. Vou ter que gastar. Ainda vou ter que gastar com isso e fazer um negócio que eu não gosto. Então, ela foi para uma área que ela gosta. Sim. Né? E é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas. Escolha uma coisa, para você começar, você pode fazer isso. Depois você vai aprimorando, né? Ela sabe que agora ela vai ter que se fortalecer porque ela corre, então ela precisa ter músculo, ela precisa fortalecer a musculatura para não se lesionar, para ter mais saúde também, construir massa muscular. Mas assim, se você já tem o foco de começar com alguma coisa que você gosta, isso, Deus, vai mudar tudo, porque você já vai ficar mais animado para fazer. Com certeza. Né? E foi o que aconteceu comigo. Eu escolhi a corrida, comecei aos poucos, legal, caminhando, daí eu fui intensificando mais, fazer outras atividades físicas também. Eu não faço academia, mas eu faço algumas atividades de fortalecimento para me ajudar. Legal. E aí eu fui colocando isso. A atividade física, ela entrou primeiro e depois a alimentação. Porque eu pensava, eu preciso encontrar uma maneira correta de me alimentar. E, né, eu e a Ivani já somos amigas antes, né, do processo de amigas muito antes. E aí eu lembro que eu comentava muito com você, né, sobre isso, falava muito pra você sobre essa questão de saúde mesmo, que as minhas maiores queixas eram as questões de saúde, né? Então, às vezes eu falava muito dessa questão da sinusite, tá sempre com o nariz entupido, tá com alguns desconfortos e tal. E eu pensava, eu preciso encontrar uma maneira coerente e correta de me alimentar. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre alimentação, por que eu tenho que me alimentar bem. Você foi uma pessoa que tirou muitas dúvidas minhas em relação a isso, né? Era horas de conversa, gente. A gente marcava de sair em casal e eu e a Eli só conversava sobre isso. Então, as suas dicas na época me ajudou muito, porque daí abria um pouco mais a minha cabeça. Porque eu pensava, por quê? Por que eu tenho que comer fruta? Por que é tão importante? Qual é a relação do meu nariz estar assim, dessa rinite de frequência, de repetição, né? Gente, rinite é uma inflamação. Tudo que termina em ite é inflamação, né? Então, rinite, sinusite, quando você tem isso de muita repetição, muito frequente, pode ser um sintoma de alguma coisa. Questões intestinais, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, uma resposta sistêmica do teu corpo a alguma coisa que você não está identificando. Sim. Um estilo de vida ruim que está te levando a ter aquele tipo de sintoma. E foi que começou a te ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Pensa, nossa, mas estranho, né? Não é por causa do tempo, né? Não é só por causa Puxa, mas o tempo tá bom e eu tô assim. Tá fazendo sol, calor, eu não consigo respirar, tô assim. Tô entendendo. Não é culpa de Curitiba, curitibano. E aí eu comecei a refletir bastante sobre essas dicas, né? Nossa, que legal. E aí você foi me falando, faz assim, faz assado, tenta incluir isso, tenta incluir aquilo. E eu comecei a colocar aos poucos, né? Por exemplo, frutas, eu não tinha muito hábito. Pra mim, era muito, é muito trabalhoso. Hoje eu vejo que não existe, não é muito trabalhoso, é só você realmente se dedicar a você. Exatamente. É você querer o melhor pra você e você buscar por isso. É simplesmente isso. Nossa, só que nesse período, é muito louco. A gente não consegue muito bem encontrar, mas a gente precisa realmente focar na gente mesmo. Mas ali, isso tem tudo a ver com você ter entendido, cara, eu preciso me cuidar. Eu não posso ficar do jeito que eu tô. Sim. Eu já ganhei muito mais peso, eu tô muito mal da minha saúde, eu tenho vários sintomas. Não é normal ficar mal, não é normal ficar dependendo de remédio, não é normal ficar tomando omeprazol. Tem gente que vive de omeprazol. Não é normal viver de soro, como é? Neosoro. Ou seja lá o que for. Não é normal eu ficar assim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me dar prioridade. É um sintoma que o teu corpo tá te dando pra você. Toca, gente, você tá inflamado cronicamente ali. E o teu corpo tá ali, tipo, pedindo por socorro e você não tá nem aí, né? Então você percebeu, abriu, tipo, cara, eu vou tomar uma atitude na minha vida. E aí você começou aos poucos colocar isso como prioridade. Sim. Porque daí é que tá a questão. Quando você entende que é prioridade se cuidar, o teu treino já não é mais, eu não tenho tempo para treinar, né? Eu separei uns 30 minutos, sei lá, uma hora pra isso. Então, tipo, não é eu não tenho tempo. Em que momento do meu dia eu vou fazer isso? Exatamente. Muda tudo. Muda tudo. É você se priorizar, na verdade. Se priorizar. É você entender as suas necessidades e olhar pra si mesmo e falar, preciso mudar. Talvez algumas pessoas, né, que estão vendo a gente, elas não tenham alguns sintomas assim, físicos, né, de saúde e tudo mais. Mas com certeza o sobrepeso, estar acima do peso é uma questão de saúde. Eu duvido que não tenha sintomas. Mas
Não, gente, tem gente que vive com a barriga estendida e acha que tá normal. Que tem gente que vive com gases, diarreia e constipação e acha que é normal. É o que a gente fala, né? A gente acaba se acostumando com esse sintoma. Tipo, é normal. Eu já tenho tanto tempo. Normal de uma é isso mesmo. Aí quando vocês mudarem de vida e verem o que é não ter sintoma... Nossa, é outra coisa. É outra vida, não é? Eu consigo respirar agora, gente. Gente, é outra vida. Você se sentir bem. Quando você se sente bem, você sabe o que é não se sentir mal. Tipo, porque você não sabe até então. Aquilo é normal pra você. E aí, quanto mais bem você se sente, mais você quer ter aquela sensação. Exatamente. Tanto é que hoje, quando eu tenho alguma questão de saúde, tipo, me deu, igual esses tempos atrás, me deu uma sinusite forte, assim, que fazia muito tempo que eu não tinha. E daí eu fiquei, caramba, cara, que sensação chata, né? E eu tinha a mesma sensação por muitas vezes no ano. Olha, e pra mim tava normal. Tipo, é assim mesmo. É o tempo de Curitiba que é meio louco. Uma vez por mês e tava tudo bem. Exatamente. Né? Então, foram pequenos detalhes que eu comecei a incrementar no meu dia a dia. Tipo assim, não foi uma mudança radical, que o povo pensa assim, né? Nossa, hoje, a partir de hoje eu não vou comer isso, eu vou comer aquilo. Eli, por favor, assim. Conte pra gente como que foi. Por que eu falo isso? Porque eu pego muita gente e eu sei que as pessoas têm essa mentalidade de segunda-feira eu começo. E aí, por quê? Por quê? Mentalidade de dieta. Qual que é a mentalidade de dieta? Não vou mais comer nada, gente. Gente, eu vou comer tudo que eu quero, tem direito. Vamos sair pra comer um hamburgão, uma pizzazona. Vou comer até talo, porque depois eu não posso mais comer. Não, estilo de vida não é isso. E o que ela falou sobre começar aos poucos é exatamente isso. Quando você entende que é um estilo de vida, você entende que você precisa construir pequenos hábitos e que você também vai ter momento de comer coisas diferentes, se você gosta. Só que não vai ser na maior parte do tempo. Sim. Por exemplo, até hoje eu costumo comer. Às vezes, final de semana eu como pizza, ou como algum lanche que eu quero, uma coisa diferente, que às vezes você tá num ambiente com pessoas, aquele momento ali, você, tipo, é que na verdade hoje, graças a Deus, depois de trabalhar bastante a disciplina, eu tenho autonomia. Então, eu posso decidir se hoje eu quero comer ou se hoje eu não quero comer. Então, a maior parte do meu tempo, eu realmente me alimento bem. E aí, alguns momentos específicos, que é os nossos momentos de exceção, aí a gente, cara, hoje eu vou comer uma pizza, hoje eu vou comer um lanche, hoje eu vou sair pra, sei lá, fazer alguma coisa diferente nesse contexto, né? E me conta como que foi colocar esses pequenos hábitos na sua rotina. Como que foi, porque não foi da noite pro dia que você mudou tudo, né? E não foi assim, instantâneo. Não. Em um mês, ela saiu da Elisama sedentária, que come mal, estressada, que dorme mal, pra Elisama. Não, gente, não é assim, não foi assim comigo, não é assim com ela. E pessoas reais que realmente têm resultado sustentável, porque assim, a gente já está nos nossos resultados há anos. Sim. A gente consegue se manter ou até ter resultados de massa muscular e tudo mais, porque a gente já está há muito tempo tendo um estilo de vida sustentável, né? Então, assim, as pessoas precisam entender essa realidade. Eu queria que você contasse assim, cara, como que foi pra você, então? Olha, eu comecei fazendo hábito tal, e daí foi um processo, depois eu fiz tal coisa. Tenta trazer isso pra prática, para as pessoas entenderem. Então, eu comecei em 2 pontos especificamente, né? O primeiro foi, eu preciso me hidratar mais, porque eu me sentia muito inflamada, né? Muita retenção de líquido. Eu falei, olha, eu preciso me hidratar mais. Então, o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo no celular aleatório para me lembrar que eu precisava tomar água. E foi aos poucos, de manhã eu tomava 300 ml, ia tomando, e ao longo do dia. É que a galera pensa assim, nossa, eu vou começar hoje e agora hoje eu vou fazer tudo. Tem que tomar 3 litros de água. Tenho que não comer nenhuma besteira. Você não toma nem um copo de água por dia, você quer tomar 3 litros do nada. Nunca. Não, tá? Não. Gente, aos poucos. Começa tomando 300, 250. De manhã, quando acordou, escovou os dentinhos. Um copinho durante o dia. Entendeu? Eu fazia isso. Eu fazia assim, tomava um pouquinho de água de manhã, um pouquinho de água à tarde, um pouquinho à noite. Aí depois, quando o meu corpo começou a acostumar com aquilo, daí eu fui colocando mais, 500, 600, 700. Aí teve uma garrafinha. Isso. Daí... E ó, a dica dele é maravilhosa. Você pode baixar um aplicativo e colocar pra despertar. Isso. Já começa por aí. E eu alimentava esse aplicativo também. Então eu colocava, hoje eu tomei 300, no outro dia eu tomei 400, aí eu fui aumentando. Até chegar o momento que eu não precisava mais do aplicativo. Perfeito. Porque se tornou um hábito pra mim. Perfeito. Outra coisa também que eu incluí foi, eu realmente precisava fazer um déficit calórico, né? Então eu precisava consumir um pouco menos de caloria do que
Vou fazer um adendo. Quando você vai construindo uma mudança no seu estilo de alimentação, a tendência é você ter uma quantidade reduzida muito grande de caloria. Porque pensa, quem come muito ultraprocessado, come muita caloria em uma pequena porção. Come bolachas recheadas, come salgadinho, come coiseira assim, você come muita caloria. Então, quando você começa a incluir comida de verdade, gente, por isso que eu falo, você tem que parar de ter medo de comer comida de verdade. Aprenda a fazer uma composição de um prato, aprenda a fazer refeições completas, e isso vai mudar a tua vida. Para de ter medo de comer fruta, para de ter medo de comer comida de verdade. Para de seguir gente na internet que fica falando que não é pra comer tomate, por favor. Que não é pra comer fruta, que não é pra comer... Pelo amor de Deus, gente. E a comida de verdade. A gente não precisa disso. Não é aqueles industrializados que é fit, né? Que daí realmente exatamente. E daí você compra no mercado uma bolachinha lá que pra você ler que é light, que é fit, que é zero açúcar. Aí você vai ver a lista de ingredientes, é péssimo. É cheio de tranqueira. E é ruim, tá, gente? Na minha opinião, é ruim. Então eu prefiro mil vezes escolher comida de verdade. Eu mesma fazer alguma coisa em casa, fazer alguma coisa diferente, algum doce diferente que eu possa incrementar ingredientes saudáveis e vai ser gostoso. Perfeito. Vai ser gostoso. Claro, você mudar repentinamente de um fast food, por exemplo, para uma comida de verdade, é gradual. É uma transição que demora. E como que foi para você? E aí, nesse processo de déficit calórico, eu também comecei eu baixei um aplicativo, eu falei, eu vou colocar todas as coisas que eu consumo aqui e vou ver mais ou menos quanto que eu tô gastando de caloria por dia, que foi o que eu comecei a fazer. E aí, com dicas que você me dava em relação à alimentação, tipo, tenta acrescentar isso, tenta acrescentar aquilo, mais legumes, mais coisas verdes, né, mais colorido, tenta colorir melhor o seu prato e tal. Legal. Aí eu comecei a aplicar isso no meu horário de almoço, principalmente, que é a refeição onde eu mais coloco mais coisas, assim, diferentes para comer. E aí eu comecei a sentir essa diferença. E também a tomar o café da manhã de forma adequada, né? Legal. Porque antes eu não tomava café da manhã e aí eu comecei a incluir. E é muito importante falar do café da manhã, principalmente com fontes proteicas. A gente precisa ter um café da manhã com refeições completas, né? Fontes de carboidrato, proteína e gordura. Por quê? Se você tem uma refeição completa, você se sente muito mais saciado ao longo do dia. Então, pessoas que comem só carboidrato de manhã não têm saciedade ao longo do dia. Isso é estudo, gente, é ciência. A gente já Isso já aconteceu comigo também, né? Então, a gente já sabe que a nossa resposta é muito diferente quando a gente coloca fontes de proteína logo de manhã. E eu acho que até é uma coisa que depois você também foi acrescentando depois, né? Foi. Isso já tinha mudado seu estilo de vida depois já tinha mudado. Exatamente. Eu já tava assim, ok pra minha alimentação, já tava conseguindo ter uma autonomia legal, só que eu percebi que ainda tinha algumas coisas que precisava melhorar. Então eu senti essa diferença. Não acrescentei proteína durante a manhã. Ficava morrendo de fome. Meu Deus. Uma hora depois, né? Não é muito tempo depois. Não, assim, por exemplo, eu pegava um café da manhã só com uma porção de frutas, mas era uma porção bem recheada. Aí colocava ali um farelo de aveia, chia e tal, comia. Ok. Passava 1h30, mais ou menos, já me dava fome de novo. Então alguma coisa estava faltando. Exatamente. A consultoria me ajudou Legal. A entender todo esse contexto. Então, nesse período, eu fui colocando pequenas coisas, assim, e a longo prazo. Eu também não fiquei muito eufórica no sentido de, eu tenho que fazer tudo. Isso, eu tenho que fazer tudo de uma vez. Claro que existe aquela questão de você querer realmente mudar resultado pra ontem, né? Isso vai acontecer. É porque a gente é ser humano, né? Exatamente. A gente tende a querer ser imediatista, né? Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Só que eu tentava relutar contra esse pensamento. Tipo, poxa, exatamente. Eu já tentei a curto prazo e não funcionou. Certo. Então agora é a longo prazo. Arrasou, cara. Então eu comecei essa mudança minha de alimentação em julho de 2022, né? Fazem 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouquinho. Que legal. Aí eu comecei a mudar, acrescentando essas coisas, substituindo algumas coisas também, né? E aí eu comecei a ver o resultado mesmo, físico, assim, depois de, sei lá, mais ou menos uns 3 meses, que eu comecei a perceber, né? Eu comprei uma balança, no começo eu fiquei muito, meio neurótica com balança, tipo, eu comia, me pesava. De manhã eu acordava, me pesava. Tipo, ficava muito... Já vou deixar um vídeo aqui no card pra vocês verem que peso na balança não significa muita coisa. Eu ficava neurótica, e daí eu aprendi também, né? Legal. Com você, com as suas dicas, de que, cara, não foca na balança, porque... Isso é muito importante falar. Você não focar na caloria, na balança.
você focar em qualidade. Por que eu falo isso? Porque se você tá mudando seu estilo de vida e se você come com mais qualidade, ou seja, você come mais comida de verdade, né? Comida de verdade, gente. Você come comida de verdade. E você vai aprendendo a fazer a composição da sua refeição, você tende a reduzir caloria e você nem sabe. Sim. Né? Porque você vai se sentir muito mais saciado. Por isso que eu falo, vocês precisam aprender a fazer uma composição. Se você não aprende, você fica se batendo, você fica passando fome, né? Porque daí come fruta, mas aí não tem saciedade. Faz pico de açúcar no sangue. Então, se você vai construindo conhecimento, isso vai te ajudar a você ter resultado estético e a você mudar a sua vida. Exatamente. Totalmente. E é por isso que é importante a gente ter uma ajuda de um profissional para fazer com que a gente esclareça melhor a nossa cabeça, sabe? Porque você vai dando pequenos passos sozinha, né? Pode, mas às vezes você para no meio do caminho e não sabe o que fazer, né? Só que eu fui muito assim, eu gostava muito de pesquisar e buscar a veracidade daquela informação. Conhecimento, gente. Então, às vezes eu via alguma informação sobre alimentação, igual você falou do tomate, né? Que tem gente que fala que não é saudável comer tomate. E eu fazia muita pergunta pra você, né? É verdade isso? Recentemente eu perguntei pra ela. É verdade que a proteína do ovo tem validade? Porque eu escutei falar sobre isso, que a proteína do ovo tinha validade, depois de 15 dias você perdia a proteína do ovo. Aí eu fiquei, cara, entrei numa crise, tipo, meu Deus, então como que eu vou fazer? Que ovo de mercado não era saudável. Não. Então, existem várias informações hoje que, assim, é muito bom, porque a gente tem muito acesso à informação, mas ao mesmo tempo existem muitas coisas que não são verídicas. Exato. E aí a gente vai acreditando ou tomando para nós uma forma de nos alimentarmos que talvez houve um diferencial para aquela pessoa, mas talvez para você não vai ser desse jeito, porque cada corpo é um corpo. Aí você vai se alimentando disso, ou você vê uma coisa aqui, vê outra coisa ali, daí você fala, meu Deus, o que tá certo, o que tá errado? É por isso que a ajuda de um profissional que realmente se importa com a saúde do seu paciente, com a saúde do seu aluno, vai trazer essa clareza para sua mente. Curiosidade também, né? Porque às vezes a gente quer só procurar pela questão do emagrecimento. Eu quero emagrecer, quero ficar magrinho, né? Chegar no final do ano, quero estar perfeitinha ali. Mas é muito mais além disso. Então, quando a gente começa a buscar por esse conhecimento, a gente começa a realmente mudar, que foi o que aconteceu comigo. Antes eu não queria conhecimento, eu não queria saber o porquê que eu tinha que comer, quais que eram os benefícios. Você não queria nem pensar na saúde. Eu só queria saber de emagrecer, porque eu estava incomodada com isso, e era isso. Estava incomodada com as minhas acnes, estava incomodada com essas questões, assim, de comer demais. Eu queria ter um autocontrole sobre isso, e eu não conseguia atingir o meu objetivo, porque eu não queria conhecer mais. Então, nesse período, eu quis saber o porquê que eu tinha que me alimentar bem, eu queria saber o porquê que eu tinha que fazer atividade física, eu queria saber por que eu precisava ter uma higiene mental, procurar cuidar da tua saúde mental. Da minha saúde mental também, que na época eu não cuidava. Então foi todo um contexto. A atividade física me ajudou muito, por exemplo, na questão da ansiedade. Então, fazendo atividade física, a minha ansiedade ela diminuiu muito, ao ponto de eu conseguir descansar 100% à noite, que era coisa que eu não conseguia. Eu não conseguia dormir a noite inteira. Eu sempre acordava 1, 2, às vezes 3 vezes na noite. Às vezes eu acordava no meio da madrugada e não conseguia dormir mais. Então, a atividade física e a alimentação me ajudou muito a cansar o meu corpo. Tipo, agora é hora de dormir, eu vou relaxar. Tinha vezes que eu pensava, nossa, vai chegar a hora de dormir, eu não vou conseguir descansar. Eu ficava até com medo da hora de dormir, porque você fica traumatizada. Exatamente. Então, isso me ajudou muito a ter um descanso melhor, mentalmente falando. Me ajudou a lidar um pouco mais com... É todo um contexto, né? É interessante a gente cuidar da nossa saúde mental, por exemplo, com terapia, né? Cara, essa junção faz Estilo de vida é isso, gente. Estilo de vida são pilares de saúde, né? Exatamente. É alimentação, é hidratação, é um sono de qualidade, é exercício físico, é saúde mental. Então, assim, são pilares de saúde que a gente precisa priorizar. Claro que a gente não vai mudar tudo de uma vez. Sim. E que não vai estar sempre tudo 100%, mas a gente vai cuidando de pequenas coisas. Eu acho. E isso vai melhorando a nossa vida. Eu acho interessante comentar também, como eu tinha falado antes, né? Às vezes as pessoas acham, agora você se alimenta certinho, então você não come besteira,
ai, você é regradinha nos seus treinos. Não, tem semanas que, cara, às vezes é decepcionante. Tipo, Sim. Eu não consegui entender que você nem sempre vai estar perfeito. Exatamente. Porque perfeição não existe, gente. Exatamente. Nem na vida, no estilo de vida saudável. É por isso que é um estilo de vida que você vai ter pra tua vida inteira. Então vai ter momentos que você não vai ter 100%. Exatamente. E vai ter vezes que às vezes você queria ter tido uma semana de treino. E aí não teve. Exatamente. Puxa, foi a semana puxada, corrida, difícil. Fui uma vez. E por causa disso você vai chutar o balde e vai falar assim, agora também não vou mais fazer nada, aquele negócio da dieta. Segunda eu volto. Deixa. Ao invés de segunda-feira eu volto. Ao invés de a gente pensar, nossa, não, treinei uma vez só. É isso. Ótimo. Pelo menos eu fiz. Treinei 10 minutos. Gente, pelo menos você fez. Não conseguiu fazer um treinão, não conseguiu fazer um movimento em casa, sei lá, 10 minutos que seja com um vídeo do YouTube. E tá tranquilo. É isso, entendeu? É exatamente isso. E eu, claro, no início foi um pouco difícil lidar com isso, porque como eu tava naquele a mentalidade. Exatamente. Você tem que ir trabalhando a mentalidade. Isso. Mas isso você também foi trabalhando com conhecimento. Sim. Porque daí ela foi criando conhecimento. Cara, eu preciso me cuidar por causa disso. Eu não vou só... Por que eu preciso treinar? Por que eu preciso sair do sedentarismo, né? Eu preciso me alimentar melhor. Ela foi criando conhecimento e isso foi gerando nela um motivo para ação, é tal da motivação. Motivação não é a animação. Motivação é um motivo para eu tomar uma atitude. Ela teve um motivo para mudar a vida dela. E foi aos poucos. Exatamente. Mas se você não tivesse tido um motivo para tua atuação, provavelmente você tá até hoje. Ai, nossa, dieta do verão, dieta do ovo, dieta dos... Eu acho que essa 3 vezes maior. Mas porque realmente a gente vai criando essa... E assim, vai tendo que mudar a mentalidade. E assim, né, é difícil pra todo mundo. Porque às vezes as pessoas falam, pra você deve ter sido mais fácil. Não. Perfeito você falar isso. É difícil pra todo mundo, foi muito difícil pra mim. Ainda mais, é que eu bato muito na tecla porque realmente é algo que me afetou muito. Ainda mais por questões emocionais, nossa. Porque quanto mais problemas emocionais a gente tem, realmente mais difícil fica você lutar contra você mesmo. Então, no meu caso, não era só uma questão estética, engordei. Não, eram vários outros fatores que me faziam muito mal. Então, realmente, foi uma luta pra mim. Então, nos primeiros meses foi, assim... Foi dificultoso, foi difícil. Qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade que eu tinha era manter essa disciplina. Então eu falhava muito, né? Como a gente estava falando agora. Então tinha uma semana que eu fazia um pouco e depois no outro dia você não conseguia, não fazia. Ou então aquela desmotivação, no sentido de... Aquele desânimo, na verdade, né? Porque motivação eu tinha. Só que chegava em alguns períodos assim que eu ficava, ai, cara... não quero fazer, eu vim aquele desânimo, porque eu fiz muito isso sozinha, né, então... Sem ajuda, é verdade. Sem ajuda nenhuma, então não tive a única pessoa que me motivava muito era você. Que bom! Me motivava, estimulava. Nossa, ele é isso aí, vai! Exatamente, então fazer sozinha também é um pouco difícil, por isso que eu sempre falo que é muito importante você ter alguém que te motive. Claro que ninguém vai tomar essa decisão por você. É verdade. Isso é um fato, mas você ter alguém que te dê a mão pra caminhar Exatamente. E você também não se julgar se você fez errado ou se você não tá conseguindo. Não, o que importa é você realmente persistir, manter o foco, manter o seu objetivo do que você quer, buscar o conhecimento sobre aquilo que você tá fazendo. E você vai ter resultado. Não tem como dizer, nossa, eu fiquei 1 ano lá comendo bem e fazendo atividade física, não aconteceu nada comigo. Então você não tá tendo acompanhamento comigo. Preciso ter acompanhamento. Gente, é sério, se vocês precisam mudar o estilo de vida e precisa de ajuda, é exatamente isso que eu faço hoje. Né? Eu ajudo as pessoas a mudarem o estilo de vida. Porque não adianta você seguir uma dieta e parar daqui um tempo e largar tudo. E voltar para os teus antigos hábitos de vida. Você precisa aprender e ser estratégico também. Porque, que nem, a Eli até patinou um pouco no começo, né? Porque a gente, no começo eu não fazia consultoria, não atendia como consultoria. E ela tirava ideias comigo, mas assim, ela patinou nessa parte de como lidar, quais estratégias tomar, como que eu posso melhorar essa questão que eu tô lidando agora. Mas depois que você foi entendendo e foi buscando conhecimento, né? Aí ela começou a mudar e ser mais estratégica. Então, assim, o que pra você foi tão importante na consultoria? Assim? O que você acha que foi bem... que acrescentou nesse teu estilo? Beleza, você patinou e tal, você continuou persistindo, porque você entendeu
que não era uma questão de fazer perfeito, mas era uma questão de ser consistente, isso é extremamente importante, e isso, mesmo sem ela ter feito consultoria, ela já trabalhava a mentalidade, porque a gente também trabalha a mentalidade na consultoria, né, então você já foi trabalhando isso, mas assim, de certa forma, você meio que deu uma patinada, né? Sim. Não foi assim tão... Não foi perfeito. Não foi perfeito. Nossa, e aí, o que foi, assim, legal na consultoria que você acha, tipo, cara, agora eu tô entendendo mais, tá fazendo mais sentido algumas coisas, enfim. Eu precisava de um norte, né? Porque assim, eu já tinha mudado muita coisa. Eu tinha mudado muita coisa por mim mesma, só que eu sentia que eu tava precisando de um profissional me acompanhando nesse processo. Legal. Porque às vezes você quer fazer sozinho, você pode até estar fazendo ali direito, mas pode ser que algumas questões que você esteja fazendo não estão de acordo com você, até pode prejudicar a sua saúde mesmo. Sim. Então, por exemplo, exatamente. Você não sabe, tá fazendo pelo que viu na internet. Isso. Fulana falou. Isso. Daí tá fazendo o que falou. Fulana falou que é pra fazer assim, eu vou fazer desse jeito, igualzinho, vai dar certo. Então, no meu caso, como eu corro, né? Eu pratico a corrida já faz 2 anos, eu tenho muita queima de caloria, né? Então eu gasto muita energia. E por mais que eu me alimentasse direitinho, eu ainda estava consumindo menos do que era para eu consumir nesse nível de esporte que eu praticava. Então, quando eu entrei na consultoria, eu entendi todo esse contexto. Eu pensava, nossa, é por isso que quando eu vou treinar, eu não sinto tanta... eu não tenho muita resistência, não tenho muita disposição. Tipo, eu faço treino, mas, tipo, cara, parece que eu perco muito a minha energia muito fácil. E aí você começa a falar, cara... Você foi entendendo o porquê das coisas. Isso. Né? Porque você foi... E isso que ela não fez ainda a consultoria de composição dos alimentos. Não, ela vai ainda fazer. Mas assim, a gente conversou sobre vários pilares de saúde, né? E a gente aprofundou questões intestinais também, que você estava tendo bastante sintomas intestinais. Eu ia até comentar sobre isso. 2 pontos muito importantes que a Ivani já acompanhou bastante, que foi a questão dos sintomas intestinais e das acnes, né? Foi. Que eu comentei, né? Que eu sofria muito com acne há muitos anos. E eu não sabia o que era. Eu achava que era... Eu procurei profissionais da área para me ajudar com isso, mas não tive um retorno assim que me trouxesse uma segurança de, tipo, realmente é isso. Teve um profissional que eu procurei e ele não fez nenhum exame, nem nada. Ele só olhou pra mim e falou, isso daí com certeza é genético. Eli, você tem foto da pele antes e depois? Então vamos colocar aí pra galera ver também. E aí o que aconteceu? Ele falou, isso é genético. Só que quando você fala em genética, você pensa que, vou olhar pra vida dos meus pais, né? Dos meus familiares. Genética não é destino, tá, gente? Exatamente. Tem questões genéticas que realmente influenciam na nossa vida, né? Que são polimorfismos, alterações genéticas. Mas muitas das coisas, 80% é estilo de vida. Então pensa, muitas coisas são preveníveis, são evitáveis sim com o nosso estilo de vida. Então a gente não pode colocar a culpa na genética. Exato. Hoje a gente já sabe disso. Então se você tem dúvidas sobre isso, epigenética, pesquise sobre epigenética para você entender melhor sobre isso. No meu caso, eu acho que é tão complexo, porque eu tive um complexo de peso, e aí eu consegui, né, equilibrar o meu peso, daí eu falei, cara, eu tô bem assim com o meu peso, e aí veio outro complexo que eram as acnes. Eu já tinha algumas dificuldades, assim, de lidar com isso, porque era muito sofrido, então as minhas acnes eram muito inflamatórias. Muito inflamatória. Então eu sentia muita dor, e esteticamente eu me sentia mal, me sentia muito mal. Então tinha momentos em que eu tive picos de acne que às vezes eu não tinha vontade nem de sair, porque eu não gostava do que eu via no espelho. E aí eu tinha buscado um profissional para me ajudar com isso e ele falou que era genética. Só que quando eu olho para minha família, né, meu pai tem a pele limpinha, minha mãe, minhas irmãs, né, as pessoas, alguns familiares meus também não tem nenhum problema de acne. E aí eu pensei, cara, não é só isso. Eu já sempre ganhei uma pulguinha atrás da orelha, né? Não é só isso, deve ter alguma coisa. E eu comecei a pesquisar sobre essas questões inflamatórias, né? Questões do intestino que interferem na saúde da nossa pele, por exemplo. E aí foi quando eu comecei, né, a comentar com você sobre essa questão essa junção de sintomas do intestino com as acnes. E aí você foi me ajudando a descobrir o que poderia ser aquele problema. Que daí quando eu comecei a comentar sobre os sintomas os sintomas intestinais, a gente foi tentando cavocar o que poderia ser. E aí eu descobri que eu tenho uma certa intolerância à lactose. E por esse problema eu sentia bastante desconforto intestinal, porque... Intestinal e na pele. Sabe qual foi o teste que eu fiz, né? Eu peguei,
Eu sempre tomo café de manhã, café com leite, todos os dias. Pra mim é de lei fazer isso. E aí eu comecei a testar. Quando eu tomava café com leite integral, eu já, logo em seguida, sei lá, dava uns 20, 30 minutos, acho que meu corpo tava começando a digerir aquilo, aí eu começava a sentir os sintomas. Gente, detalhe, a Eli, ela aprendeu a construir autonomia no estilo de vida saudável, que é isso que a gente trabalha, para ela ir se conhecendo. Sim. Entendendo sobre os alimentos, entendendo sobre a digestão individual dela. Ela não chegou a fazer um teste de intolerância, mas ela identificando os sintomas dela, individuais, com o alimento. Então a gente ela aprendeu, teve conhecimento para ela conseguir entender como que ela ia manejar isso no dia a dia dela. Tipo, cara, eu tenho um pouco de conhecimento agora sobre alimentação, eu sei que existem alimentos com potencial alergênico, esses alimentos podem estar gerando sintomas gastrointestinais e até sintomas de pele, e aí ela começou a aplicar isso no dia a dia dela. Que foi quando você começou a gente começou a trocar mensagem, a gente já fazia consultoria, e ela começou a falar, Vânia, eu estou percebendo muito tal coisa, tal sintoma, né? Excesso de gases, não sei o quê. Nossa, era muito sofrido, porque eu me sentia estufada. Logo depois de tomar café, me sentia muito estufada. Elas com o tempo também sem, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas não conseguem identificar o que está gerando. Né? Então, por isso que vocês precisam procurar um profissional que tenha conhecimento para vocês conseguirem de fato, porque tem coisas que realmente precisa ser tratado e precisa de conhecimento. Né? Ela conseguiu aplicar algumas coisas porque ela foi construindo conhecimento, mas se você não tem um profissional para te ensinar, para te ajudar, você muito dificilmente vai conseguir, porque você vai ficar, o que é? É muita coisa, eu como muita coisa, eu misturo muita coisa. Talvez você não tivesse minha digestão já tá ruim com tudo, tem gente que come tudo e passa mal. Come saudável, passa mal. Come comida de verdade e tem estufamento. Sim. Por quê? Porque já tá com uma digestão ruim. E talvez se eu não tivesse procurado uma consultoria, provavelmente eu iria estar até hoje com esses sintomas, né, de acne, de desconforto abdominal, desconforto intestinal, ia estar sendo sofrido pra mim, né? Uhum. E aí, quando a gente começou a identificar, que você foi me ajudando, né, a identificar todas essas questões aí, daí eu fui cortando um pouco. Cara, eu não cortei de vez, né? E daí volta aquilo de novo, de uma pessoa que quer cortar tudo de uma vez, assim, e eu não fiz isso, foi por isso que precisa de um profissional. Daí você foi falando, vamos um dia sim, um dia não, você vamos testar pra ver até onde vai dar isso. E eu comecei a testar até que chegou um momento que eu cortei de vez o leite integral. E quando eu cortei, aí eu comecei a perceber a diferença na minha pele e nos sintomas intestinais. Detalhe importante falar. Por que a gente também tem que trabalhar de acordo com os hábitos, né? Porque ela tinha esse hábito de tomar café com leite todos os dias. Sim. Né? E ela sentia falta. Então ela não queria tirar totalmente café com leite. Ela tentou colocar leite de aveia, outras opções, né, vegetais, e ela não se adaptou e ela não queria tirar. Então ela foi também tendo que identificar, e a gente ainda tá num processo de cuidar, né, de identificar, porque hoje ela já tá num nível que ela já tem um estilo de vida saudável, ela já cuida da alimentação, ela já cuida de tudo, ela só quer melhorar a saúde, ela quer melhorar sintomas, ela só quer se autoconhecer mais. Então ela já tá mais avançada. Talvez você que tá ouvindo aqui, tem que começar do zero, tem que começar pequenos hábitos. Você não vai ainda já, talvez, tratar um sintoma. Talvez você só vai começar a mudar seus hábitos. E aí você vai começar a perceber melhor em algumas coisas. Outras você vai ter que tratar depois, né? Algumas você já vai ver logo depois de um tempo, né? Que foi o que aconteceu com você. Depois de um tempo você já viu melhor em muita coisa. Mas tem coisa que você vai tratar ao longo do teu processo. Por isso que eu falo, gente, não é da noite pro dia que a gente muda a nossa vida, né? É um processo. Então, eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência, né? Porque senão fica mal, abalado, porque, nossa, não foi como foi com fulano. Não é, gente, as coisas não são da noite pro dia. Eu acho que a gente não pode se comparar, né? Porque quanto mais a gente se compara com alguém, com alguma situação que a gente vê ali, no nosso ciclo mesmo, nosso ciclo de amizade, ou até mesmo nas redes sociais, porque as redes sociais trazem uma perfeição inexistente. Exato. E às vezes não é aquilo. Às vezes não, na maioria das vezes não é aquilo. Então, às vezes você se baseia ou fica ali focado numa pessoa que, na verdade, não é o teu caso. E às vezes você quer ter aquela vida ou quer, assim, se alimentar daquele jeito, enfim. Tudo, né? Treinar no horário da pessoa, fazer o que a pessoa faz, e você não tem essa realidade. Não. E não é... Por isso que com aquilo que você tem em mãos. Exato. Comece com aquilo que você tem em mãos. Já linkando nisso, ali, pra gente fechar, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas que querem começar a mudar o estilo de vida? Qual seria o seu conselho? Não precisa se estender, mas
Tente dizer assim, o que pra você faz sentido que essa pessoa tenha hoje para conselho para ela começar. Eu acho que primeiro de tudo é você olhar para si mesmo, sabe? Você fazer uma autoanálise. Foi o que aconteceu comigo. Então, você realmente se olhar no espelho, porque às vezes a gente tem algumas questões estéticas que a gente não quer se olhar no espelho, a gente não vê, não gosta do que a gente vê. E eu acho que quando você começa a ter uma autoanálise, olhar para trás e ver o que você tá fazendo, como você tá agindo, o que você pode melhorar. O que você pode melhorar e tomar uma decisão, eu acho que é o que faz muito diferencial. E você se priorizar mesmo. Se amar, porque na minha concepção é você mostrar amor por si mesmo, entendeu? Amor próprio. E aí tem coisas não. Essas coisas nossas de mudar os nossos hábitos, eles realmente dependem de nós mesmo. Então a gente precisa dar esse primeiro passo. Então o conselho que eu dou é você olhar para si mesmo, é você se enxergar em primeiro lugar, é você olhar para onde você quer chegar. E eu digo isso em relação à saúde, até quantos anos você quer viver. Isso faz muita diferença. E não só essa viver questão. Bem. Não só essa questão, às vezes você pode até chegar até os 60, 70 anos. Capengando, cheio de problema de saúde. Então, por exemplo, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para o meu futuro. Então, hoje, no presente, com o que eu tenho, que não é muita coisa, é o que eu vou usar. Aquilo que eu estou buscando de conhecimento é o que eu vou usar para melhorar ainda mais. Então, o conselho que eu dou é você realmente olhar para si e tomar uma decisão. Que é só isso que você precisa. Uma decisão e dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, você consegue. Você consegue. Aí ninguém para você, daí você vai só melhorando e vai só evoluindo. E tenha sempre a ajuda de um profissional nesse processo. Porque às vezes a gente pega muita coisa de internet ou, enfim, histórico de alguém que comigo deu certo, não sei o quê, e daí você quer seguir aquilo, mas sem a ajuda de um profissional. Então, no meu caso, eu até que consegui, né, consegui lidar, mas acredito eu que eu só consegui lidar porque eu tenho uma amizade com alguém que tem esse conhecimento, então para mim foi um divisor de águas, né, mas a ajuda de profissional faz muita diferença. E aí você tendo a ajuda de profissional que realmente se preocupa com você, com a sua saúde, com o seu contexto de vida, né, com o seu contexto de hábito e tudo mais, vai te ajudar a transformar isso de uma forma positiva. E você não sofre não, tá, gente? Você não morre, você não vai morrer. Pelo contrário. Você vai realmente transformar vários aspectos da sua vida. De saúde, de peso, de saúde mental. Muita coisa muda, que foi o que aconteceu comigo. E eu gostaria muito que as pessoas, elas vivessem o que eu tô vivendo hoje, né? Legal. Porque realmente fez muita diferença, assim, pra minha vida. Legal. Concluindo com o que a Eli falou, já vou, pra gente finalizar. Dê o teu primeiro passo com aquilo que você tem. Então, às vezes, hoje você já pode começar incluindo uma fruta no seu lanche, um vegetal no seu almoço que você não costuma comer. Você pode fazer pequenas mudanças que vão fazer diferença. Tomar um copo de água, como ela mencionou ali, a mais, colocar para despertar, para você tomar um copo de água a mais. Isso tem que ser aos poucos, né? Então, pode ser que você não consiga fazer sozinho e você precisa de ajuda. Hoje é isso que eu faço, ajudo você a ter essa mudança. E tem outros profissionais que também podem ajudar você nesse sentido, né? É só você procurar um bom profissional que vai te ajudar nesse sentido. Mas o importante é você dar pequenos passos, não querer mudar tudo de uma vez. Isso com certeza vai fazer diferença para você ter uma vida saudável, com longevidade saudável, né? Viver bem com seus filhos, netos e um idoso que realmente consegue ter autonomia, né? Não precisa ficar dependendo dos outros em tudo, porque realmente é isso que a gente vê hoje os nossos idosos, eles, infelizmente, a maioria precisa de pessoas, né? Estão muito debilitados por causa disso. Então, fica super ao exemplo da minha amiga e aluna maravilhosa. Quero agradecer ele e você por participar do nosso bate-papo direto, face a face com a Vani, cara a cara com a Vani. E quero agradecer vocês que ficaram até o final, que vocês possam sair daqui motivados a começar e a entender que é um processo. Todo processo tem altos e baixos, mas lembre, errou, não tem problema. Tropeçou, levanta e continua caminhando. O estilo de vida é exatamente isso. Você vai ter tropeços, você vai ter altos e baixos, mas você tropeça, levanta e continua andando. Tá bom? Essa é a vida, né? Essa é a vida. E se você entende isso, se você muda a sua mentalidade, isso vai mudar completamente o seu estilo de vida. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Beijos no coração e até mais. Tchau.